Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Márcia Mensagem. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a vida de todos nós, que é termos força e fé em tempos difíceis. Porque todos nós enfrentamos desafios na vida e momentos em que parece que nossas forças estão se esgotando. Mas, como cristãos, sabemos que nossa fé não vem apenas de nós mesmos, mas de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, nós encontramos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Um outro versículo que nos encoraja a ter fé é 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fonte da nossa força vem de Deus. Por isso nós nos dispomos a permanecer fortes, mesmo em tempos difíceis. Porque quando nós passamos a entender que a força do cristão não prova de nossas próprias capacidades, mas de Deus, as coisas ficam mais fáceis. O segundo ponto é a importância de renovar essas nossas forças. Porque lá no mesmo Isaías, no capítulo 40, o versículo 29 a 31, ele diz: Ele, Deus, dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A fé, ela é como uma âncora da alma. A fé é o elemento central que sustenta a nossa força espiritual. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, define a certeza de coisas que se esperam, a verdade de fatos que não se veem. Quando enfrentamos situações que parecem impossíveis, nossa fé nos mantém ancorados. Como exemplo, nós podemos olhar para figuras bíblicas como Abraão, que pela fé ele obedeceu a Deus, mesmo sem saber para onde ia. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Ou até mesmo Davi, lá em 1 Samuel 17:45. Davi, que com fé ele derrotou um gigante, o Golias, acreditando que Deus o capacitaria para a vitória. Ele não se sentia capaz, mas ele disse que Deus o capacitaria. Ele não confiou nas suas próprias forças, mas na força que provinha de Deus. A presença de Deus em nossas batalhas, em nossos problemas, nas nossas dificuldades. Uma passagem bíblica muito poderosa é a carta aos 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo de 9 a 10. Porque diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas lesões, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui Paulo nos ensina que a verdadeira força do cristão não reside na ausência de dificuldade, mas na presença de Deus em meio a elas, as dificuldades. E é em nossas fraquezas que o poder de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. Porque quando está tudo bem, muitos esquecem de Deus. Então, quando aparece o problema, a dificuldade, aí sim a gente vê que não é nada, que o que a gente tem não é suficiente para aplacar aquela dificuldade e que nós precisamos de alguém para nos ajudar. E quem é esse alguém que está sempre do nosso lado e que nunca nos abandona? Deus. Quando reconhecemos nossa dependência dele, de Deus, experimentamos uma força que vai além da compreensão humana.
Nós não podemos compreender, mas essa força vem. E nós precisamos permanecer firmes na fé. A Bíblia ela nos exorta a permanecermos firmes na fé, mesmo diante das provações, das dificuldades, dos problemas. Em Efésios, no capítulo 6, o versículo 10 e 11, nos instrui: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, do inimigo, do ímpio. Essa passagem nos lembra que a vida cristã é uma batalha espiritual e que precisamos estar equipados com a armadura de Deus. A fé, ela é o nosso escudo. Segundo Efésios 6,16 diz isso. E é através dela, da fé, que podemos apagar os dardos inflamados do inimigo. A oração, o estudo da palavra, a comunhão com Deus são essenciais para fortalecer a nossa fé e nos manter firmes. E olhar para o outro, o próximo, que talvez esteja com um problema até maior que o nosso. E nós estamos ali preocupados com a nossa unha que quebrou, com alguma coisa que não tem importância. Ou tem importância, mas não tanto quanto o problema do nosso irmão que está ali ao nosso lado. E muitas vezes a gente faz vistas grossas e que a gente não quer ver. Então, conclusão, a vitória é certa em Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, né? Por Jesus Cristo que nos amou. Essa passagem bíblica nos garante que, independente das dificuldades que enfrentamos em Cristo, somos mais que vencedores. A vitória já é nossa, não por causa da nossa força, da nossa competência, da nossa coragem, mas por causa da força de Cristo que opera em nós. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos sempre lembrar que a nossa força e fé devem estar ancoradas em Deus. Ele é a fonte de tudo o que precisamos para vencer as batalhas da vida. Quando nos sentimos fracos, podemos encontrar força nele. Quando nossa fé é testada, nós podemos confiar que ele nos sustentará. Em todas as coisas, Deus está conosco e nele nós encontramos força e coragem, solução para os nossos problemas. Então é isso, pessoal. Se esta mensagem tocou o seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento e que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.